Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui no meu canal nós falamos sobre emoções, comportamentos e vida real. E hoje eu resolvi compartilhar um pouco sobre a minha trajetória, principalmente sobre a minha transição do CLT para a clínica, a minha experiência. Para quem não sabe, eu me formei em psicologia no final de 2020, mas comecei a atuar de fato como psicóloga no início ali do ano seguinte, de 2021. Só de falar os anos, vocês já conseguem imaginar o cenário que a gente estava vivendo nessa época, né? A gente estava vivendo um período pós-pandemia, então tudo era muito incerto, muito caótico. E eu tinha acabado de sair da faculdade, então não fazia ideia do que eu ia fazer, do que eu queria fazer em relação à minha trajetória, à minha vida profissional. E tem uma frase, algo que é muito comum, e eu acredito que todos vocês, estudantes de psicologia e psicólogos, já escutaram alguma vez na vida de vocês. Frases como: nossa, você vai levar 10 anos para consolidar a sua carreira profissional, a sua carreira como psicóloga. Ou então frases que reforçam ali algumas crenças em nós mesmas, né? Em relação a financeiro, né? Que é uma pauta ainda muito delicada de falar em relação à psicologia. De que a gente faz psicologia por amor. E eu preciso falar a verdade para vocês. Eu acreditei nessas frases por muito tempo. Me venderam essas ideias e eu de fato comprei elas, infelizmente. Então, conectando um pouco tudo isso, vocês podem imaginar o medo e a ansiedade que eu saí da faculdade. Medo de não conseguir trabalho, medo de não ter pacientes, medo de não ser boa o suficiente, medo de demorar muito para que eu tivesse uma carreira estável, medo de não conseguir viver bem da psicologia. Então, eu tomei uma decisão naquele momento. Eu fui direto para aquilo que parecia o mais estável, o mais seguro, a famosa psicologia organizacional, a psicologia dentro de empresas. Em março ali, ou abril de 2021, eu consegui o meu primeiro trabalho, que foi dentro de uma empresa aqui da cidade onde eu moro, e era um trabalho extremamente exaustivo. Era uma empresa onde tinha um nível de rotatividade muito alto, então não conseguíamos manter uma equipe funcionando por muito tempo. E para quem já trabalhou dentro de organizações, né, dentro do meio corporativo, sabe o quanto essa parte de recrutamento e seleção ela é exaustiva. Muito desgastante, principalmente por uma questão de rotatividade muito alta, que gerava muitos desligamentos, né, muitas contratações novas, enfim, todo esse turnover aí que a gente já conhece. E além, né, dessa questão de esgotamento com essa rotatividade, enfim, com essa instabilidade de funcionários, tinha algo que começou a pesar mais ainda, que começou a me gerar muita frustração, porque eu não conseguia aplicar psicologia dentro daquela empresa. Porque assim, quando a gente trabalha dentro do meio corporativo, dentro do RH, né, que é onde o psicólogo está inserido, dependendo da empresa, do funcionamento, da política, é muito difícil você conseguir inserir a psicologia ali dentro. Principalmente pensando em algo que foi criado na nossa mente, porque eu tinha uma ideia ali muito específica em relação à psicologia de como ela poderia ser aplicada naquele meio. E eu não conseguia fazer isso. Isso então começou assim a pesar muito, a me gerar muita insatisfação, muito sofrimento, né? Eu não tinha vontade de estar lá dentro, de trabalhar naquele lugar. Então, no ano seguinte, em 2022, em fevereiro de 2022, mais ou menos um ano quase depois, eu recebi uma nova oportunidade de trabalho também dentro de outra empresa. E a proposta naquele momento era de que eu conseguiria aplicar psicologia dentro daquele ambiente, que eu poderia usar da minha profissão, do que eu tinha aprendido com aquelas pessoas, né, com os funcionários em si. E aí eu pensei, tá, talvez seja isso. Então talvez eu só esteja no lugar errado. E aí eu tomei a decisão de transicionar para essa nova empresa e fiquei lá por mais 2 anos. Mas aí, com o tempo, a insatisfação continuou.
Durante ali o primeiro ano, eu consegui de fato vivenciar uma forma diferente, me posicionar dentro daquele ambiente de uma forma diferente, mas ainda não era o suficiente para mim. Eu não me sentia preenchida emocionalmente, sabe? Eu não me sentia realizada, de fato, com a minha profissão e com o que eu tinha escolhido para minha vida. E também existia um nível de insatisfação financeira muito grande. Eu me questionava muito sobre o tempo que eu tinha estudado, toda a minha dedicação durante anos, se aquilo de fato era o meu máximo, era, né, onde eu conseguiria alcançar e depois daquilo não existia outras opções. Eu olhava para a quantidade de horas que eu trabalhava, para tudo que eu já tinha estudado, me dedicado profissionalmente, e parecia que a conta não fechava. E nesse momento que eu comecei a olhar mais para o meu interior e a me questionar. Uma dúvida, né, um medo, enfim, que passou ali por muito tempo durante esses 3 anos quase. Será que de fato eu quero trabalhar dentro de empresas? Será que de fato a psicologia organizacional é o que faz sentido para mim? É o que lá atrás, quando eu escolhi cursar psicologia, era o meu objetivo final? E aí foi nesse momento que eu entendi que não. Esse não era o meu objetivo, esse não era o meu sonho, isso não era o que de fato eu queria fazer da minha vida. Então foi o momento onde eu decidi que eu iria para a clínica, que eu iria fazer essa transição do CLT para o empreendimento, para empreender. Só que assim, gente, isso para mim foi uma decisão na minha vida, né, na minha realidade, enfim, que me gerou muito, muito medo, muita insegurança. Então, assim, por que que isso era um passo muito grande, era muito desafiador? Além de, obviamente, né, o empreender ser algo novo, diferente, na minha família, ninguém empreendia. Todos trabalhavam de uma forma CLT. Então, eu não tinha nenhuma referência de como eu poderia fazer, de quais passos eu precisaria tomar, como que poderia funcionar. E claro, eu também não queria tomar uma decisão radical de num dia de frustração e pedir demissão e esperar que tudo desse certo. Isso não era, obviamente, uma realidade possível para mim, né? Eu tinha contas, enfim, eu tinha toda uma vida que dependia desse trabalho para que ela funcionasse. Inclusive, quem me acompanha aqui no canal e no Instagram também, sabe o quanto eu sempre bato na tecla de metas, de desenvolver um planejamento para alcançar alguma coisa. E foi justamente o que eu fiz naquele momento. E o prazo de 6 meses desde essa decisão de conseguir me organizar, fazer um planejamento de como as coisas iriam funcionar para de fato sair da empresa e ficar só na clínica. E aí em 2024, em fevereiro, foi o meu último mês dentro da empresa. E em março de 2024, eu comecei a empreender na psicologia. E hoje fazem 2 anos e alguns meses, né, que eu vivo 100% da psicologia clínica. E isso é a realização de um sonho. E eu queria vir aqui falar para vocês, poder falar para vocês, na verdade, de que foi muito fácil. De que um belo dia eu pedi demissão e que a partir daí a minha vida começou a funcionar 100%. Mas essa não é a realidade. Não foi a minha realidade, pelo menos. No início foi um processo extremamente difícil e até doloroso de certa forma. Primeiro por causa da instabilidade de pacientes. Paciente entra, paciente sai, paciente ganha alta, paciente precisa interromper. Você nesse momento começa a entender algo que na faculdade ninguém te fala. De que a partir do momento que você atende particular, que você tem uma clínica, você tem um negócio, você tem uma empresa. E nesse momento eu entendi que tudo dependia de mim. Então, nesse momento, eu precisei aprender. Aprender a divulgar o meu trabalho, aprender a captar pacientes, aprender a manter o negócio funcionando. E, ao mesmo tempo, eu também precisava lidar com tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim, com tudo aquilo que eu sentia emocionalmente. O medo, a insegurança e um sentimento de incapacidade muito, muito forte. Porque assim, existiam pensamentos ansiosos que borbulhavam o tempo todo. E se não der certo? E se eu não for o bastante?
E se eu não conseguir manter esse negócio? E se eu precisar voltar para empresas? Muitas coisas, muitas mesmo, que eu precisei trabalhar internamente durante todo esse processo. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui muito nos vídeos do meu canal e até com os meus pacientes, que é: a exposição é o que mais desenvolve evidências. É na exposição, é se expondo a alguma coisa, que você vai criar um repertório de provas da sua própria capacidade. Porque assim, eu poderia passar anos pensando, nossa, eu quero viver da psicologia clínica. Eu poderia ficar pensando sobre isso, eu poderia estudar mais, fazer mais uma pós, mais um curso, esperar eu me sentir de fato 100% preparada para fazer isso, para dar esse passo. Mas nenhuma dessas coisas iria gerar a evidência que eu precisava. Eu só conseguiria me sentir capaz, eu só saberia que eu era o suficiente para aquilo, que eu era bom bastante para aquilo, se eu me arriscasse, se eu conseguisse me expor àquela possibilidade. E foi justamente nesse processo de se arriscar, de tentar, que eu construí as evidências da minha própria capacidade. Foi enfrentando uma agenda instável, foi aprendendo a divulgar o meu trabalho, foi tentando e errando várias vezes, foi ajustando a rota, foi tendo meses melhores, meses piores. A confiança não veio antes de eu sair do CLT. A confiança foi sendo construída depois. Justamente dentro de tudo que eu falei agora, foi que eu entendi sobre a minha capacidade. Ela foi construída a partir do medo, de enfrentar o medo que eu sentia. E acho que se eu pudesse, definir esses 2 últimos anos em alguma coisa, seria justamente isso, de que às vezes você espera tanto se sentir pronta para começar alguma coisa, para mudar, para tentar algo novo, mas talvez o ponto esteja justamente nisso, de que você só vai construir essa confiança e essa capacidade se você se expor antes mesmo de se sentir pronta. Então, assim, se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma você se conectou, você enxergou possibilidade diferente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque agora eu também vou começar a trazer mais conteúdos relacionados à psicologia clínica e a todo esse processo que envolve isso. Até o próximo vídeo!